Olá, o meu nome é Zé Lopes, submeti-me a uma cirurgia metabólica porta única aqui no Centro de Inovação Médica há 8 meses e já perdi 55 quilos. Ganhei uma nova vida. Para vos falar um bocadinho sobre o dia da cirurgia. Naturalmente é um dia em que eu me sentia um bocadinho nervoso, mas fui extremamente bem acompanhado por todos os profissionais do Centro de Inovação Médica que estiveram comigo incondicionalmente, mesmo na altura de entrar no bloco, foram super simpáticos comigo, deixaram-me super à vontade. A cirurgia correu muito bem, foi apenas 1 hora, acho que nem chegou a 1 hora de cirurgia e saí de lá sem qualquer tipo de dor. Quando acordei estava ótimo, sentia-me bem. Tinha apenas uma impressãozita nas costas, natural, pelo ar que injetam para realizarem a cirurgia. E estive no hospital de sábado para domingo. No domingo fui para casa, tranquilo, com os meus pais. E na segunda-feira à noite fui dançar, porque assim era carnaval e a pessoa é da festa. Como me sentia completamente bem, sem qualquer tipo de dor, tranquilo, quis ir aproveitar o carnaval com os meus amigos, até porque não havia nenhum tipo de cicatriz, fiz tudo pelo umbigo, daí a porta única, e eu estava sem dor, estava mesmo a sentir-me bem e por isso quis aproveitar junto dos meus. Não há dores nesta cirurgia, foi mesmo um processo muito tranquilo. Uma coisa que me perguntam muito tem a ver com as dietas que eu tive de fazer no pós-cirurgia ou no pré-cirurgia. A verdade é que antes da cirurgia eu só cortei nos hidratos de carbono para que o meu fígado ficasse um bocadinho mais pequeno e facilitasse a realização da cirurgia no tal porta única, fazendo apenas a incisão pelo umbigo, não tendo de fazer mais nenhum tipo de furo. Depois da cirurgia, tive 1 mês a dieta líquida e muita gente acha que isto é um bicho de 7 cabeças, de repente estás 1 mês a líquidos, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, porque a verdade é que como o nosso estômago está tão pequenino, até um iogurte líquido acaba por nos dar para mais do que uma refeição, porque não conseguimos suportar quantidades grandes e por isso é muito tranquilo encarar esta dieta líquida durante 1 mês. Depois começamos a introduzir os pastosos, ou seja, os purés, a carne picada, o peixinho cozido, muito desfiadinho. E depois, 15 dias depois, ou seja, 1 mês e meio no total depois de realizarmos a cirurgia, que é 1 mês de dieta líquida mais 15 dias de pastosos, já começamos a introduzir todos os alimentos de forma muito natural, em quantidades reduzidas, claro está, porque o estômago está muito mais pequenino e não devemos forçá-lo. Isso é uma coisa que temos de ter em atenção. Sempre que nos sentirmos satisfeitos, é sinal de que devemos parar e o corpo dá-nos esses indícios, não devemos forçar o que quer que seja. Mas acaba por ser um processo muito orgânico, nós compreendemos o que o nosso corpo nos está a dizer e caso não o estejamos a compreender perfeitamente, podemos sempre ligar a qualquer um dos médicos daqui do Centro de Inovação Médica que prontamente vão atender e vão tirar todas as nossas dúvidas. Aliás, eu tenho mesmo de falar da equipa multidisciplinar do Centro de Inovação Médica, porque têm sido meus amigos, mais do que meus médicos, têm sido meus amigos. Desde as consultas de psicologia, de nutrição, de medicina geral e familiar, todos eles ganharam um lugar especial na minha vida, porque se eu mudei, devo muito a todos eles, que estiveram comigo em todos os momentos, antes de eu realizar a cirurgia, depois de eu realizar a cirurgia, ainda hoje o acompanhamento continua com eles do meu lado e acho que é importante não saltarmos nenhuma etapa. Isto é uma mudança muito grande, não só física, mas também mental. Começamos a olhar-nos ao espelho e a vermos outra pessoa, as roupas começam a ficar-nos de outra forma e por isso é importante termos todo o tipo de acompanhamento. O nutricionista para dizer o que podemos comer, a psicóloga para perceber o tipo de mudanças que estão a acontecer em nós mentalmente. Acho que é mesmo importante que tenhamos em atenção tudo. E é por isso que o Centro de Inovação Médica é a minha clínica de eleição, porque eles conseguem ter aqui todos esses profissionais e os melhores em cada uma das suas áreas, pelo menos para mim são os melhores, porque a experiência tem sido mesmo incrível e sou muito grato a todos eles. Hoje em dia eu sinto-me um novo Zé, um Zé totalmente diferente. Eu disse sempre que fiz esta cirurgia por saúde. O que me motivou a mudar foi saber que a minha saúde estava afetada. Eu estava com valores muito alterados para um jovem de 24 anos, agora já tenho 25, mas 24 quando fiz a cirurgia e por isso eu tinha de agir o quanto antes. Mas a cirurgia metabólica foi apenas o ponto de partida para uma mudança completa. Eu comecei a treinar, algo que eu não fazia anteriormente, eu mudei os meus hábitos alimentares totalmente e é inevitável, embora eu tenha feito isto por saúde, é inevitável sentir-me também mais confiante. Quando eu vou ao espelho vejo outro Zé, as roupas assentam-me de outra forma, ir a um centro comercial já não é uma dor de cabeça porque encontro o meu tamanho em todas as lojas. Encontrar um M é bem mais fácil do que um 4 ou um 5XL, não é?
e acabo por me sentir muito melhor comigo mesmo. E nas tarefas cotidianas, apertar os cordões, subir uma escada, antigamente eu ficava mesmo muito cansado, porque imaginem-se agora todos os dias com um saco de 55 kg a carregarem o saco para todo lado. Era o que estava a acontecer comigo, porque eu próprio carregava 55 kg diariamente. E de repente não tenho isso e por isso sinto-me mais leve. Acho que leve é a mesma palavra certa para usar neste momento e neste contexto. A cirurgia metabólica porta única, que é a cirurgia à qual eu me submeti, é uma cirurgia que consiste na modelação do estômago. Alteramos o tamanho do nosso estômago e tudo isso é feito através do umbigo. E porquê é que isto difere de todas as outras cirurgias? Porque não ficamos com nenhuma marca. E quando eu digo nenhuma, é nenhuma mesmo. É tudo feito através do umbigo, eu mal saio do bloco operatório, quando olho para baixo, reparo que não tenho nenhum tipo de cicatriz. Eu, por acaso, fiz a minha cirurgia em fevereiro, não estava a tempo para ir à praia, mas, se estivesse num país tropical, podia ir à praia tranquilamente, que não ia ter nenhuma marca, ninguém ia reparar que eu tinha feito a cirurgia. E é claro que as cicatrizes acabam por incomodar um bocadinho, é inevitável que incomodem e neste caso não ficamos mesmo com marca nenhuma. Ninguém consegue perceber que nos submetemos a uma cirurgia e nós próprios ficamos confiantes quando olhamos para baixo e percebemos que não há ali nenhum indício de que fomos submetidos a uma cirurgia. Acho que isso é a principal diferença. Depois é tudo tão bem feito que não temos dores, nada infecciona, é tudo mesmo bem feito e por isso é que eu recomendo muito este tipo de cirurgia para quem quer mudar de vida. 8 meses depois de realizar a minha cirurgia, quando eu me vejo ao espelho assim vestido, sinto-me confiante, gosto do que vejo, a imagem que eu tenho ali é um Zé que eu há muito tentava ser e que não conseguia, porque eu tentei inúmeras dietas e sempre falhei, mas quando eu me dispo, é natural que há algum excesso de pele que me incomoda. Eu perdi 55 kg, não foram 5, não foram 10, não foram 15, foram 55, é o peso de muitas pessoas que se calhar estão a ver este vídeo, e por isso há naturalmente um excesso de pele. E eu decidi resolver esse excesso de pele através da cirurgia plástica. E o melhor de tudo isto é que vou poder realizar a cirurgia plástica no Centro de Inovação Médica. Ou seja, eu vou poder concluir todo o meu processo no mesmo espaço, com os mesmos profissionais que me acompanham desde o início, que conhecem a minha história, que já me consideram família. E isso é incrível, saber que estou nas mãos certas, que posso confiar, que tenho os melhores do meu lado e sei que o resultado vai ser incrível. Eu acho que posso já adiantar que vai ser incrível. Eu depois prometo colocar um antes e depois, já sem roupa, a mostrar o abdominal trincado que a pessoa vai ficar no final da cirurgia, mas tenho a certeza que vai correr muito bem, porque essencialmente na zona abdominal fiquei com muita pele, o chamado avental, e vou precisar de o retirar, embora eu esteja a treinar, e é importante dizer isto, eu treino sempre 3 vezes por semana e sou muito regrado quanto a isso, não deixo de o fazer, mas há partes que são mais difíceis de trabalhar e por mais que eu treinasse todos os dias, isto já me foi dito pela medicina desportiva, também pelo meu personal trainer, era impossível esta pele não ficar aqui e portanto tenho mesmo de a retirar através do método cirúrgico, mas confio no Centro de Inovação Médica porque tenho a certeza que vai ficar espetacular. O meu excesso de peso concentrava-se essencialmente na minha zona abdominal. As minhas pernas não eram nada por aí além, tanto que não terei à partida que fazer nada em termos cirúrgicos nas pernas, mas eu tinha mesmo muito perímetro abdominal, eu era muito grande nesta zona. Eu vestia o 4 ou 5XL, como já vos disse neste vídeo, e por isso eu tenho muita pele nessa zona e a cirurgia à qual eu me vou submeter é essencialmente para combater esse excesso de pele e para ficar com a barriga que sempre sonhei. Durante muito tempo eu tentei perder peso. Eu nunca me senti inseguro com o peso que tinha, nunca senti complexos pelo peso que tinha, mas eu sabia que um rapaz de 24 anos pesar 139 kg não era saudável e sabia que a longo prazo, aliás, a médio prazo, até a curto prazo, ia ter implicações muito graves na minha saúde e eu tinha de agir. E acho que eu e o Centro de Inovação Médica encontramos-nos na altura certa da nossa vida, numa altura em que eu queria muito mudar e na altura em que eles perceberam que eu tinha de ser ajudado e eles foram essa ajuda na minha vida. As dietas que eu tinha feito falhavam sempre. Eu conseguia cumprir uma dieta durante 2, 3 dias, ao 4º dia já estava a fazer uma asneira, já estava a comer um bolo, a beber um refrigerante, acabava sempre por falhar. Porque eu precisava que mudassem este meu chip, eu precisava que houvesse aqui uma mudança mental. E eu acho que a cirurgia metabólica é fundamental nesse sentido. A cirurgia por si só não é a solução, mas é um ponto de partida importante.
É a partir da cirurgia que nós começamos a ver resultados. E quando começamos a ver resultados, nós ficamos mais motivados a querer mais e melhor e a tentar continuar com este nosso objetivo de perder peso e lutar por uma vida mais saudável. E eu acho que nesse sentido foi extraordinário ter decidido realizar uma cirurgia metabólica, confiar no Centro de Inovação Médica, porque realmente a minha vida mudou. Eu comecei a ver-me mais leve, comecei a ficar mais motivado para querer perder mais peso, alterei os meus hábitos alimentares, introduzi o exercício físico e agora não falho, porque sei que não quero voltar a ser o Zé que era. Essencialmente eu não quero voltar àquele Zé, por isso é que é importante ver as fotos que eu tenho de antigamente, as fotos com muito peso, para perceber que eu não vou voltar ali e que tenho pessoas a acompanharem e a acreditarem em mim para que eu não volte lá. Uma das maiores vantagens da cirurgia metabólica, e que eu tinha mesmo que vos falar desta vantagem, é que altera realmente o vosso metabolismo, ou seja, altera toda a parte hormonal, que altera por completo a vossa relação com a comida. Ou seja, eu neste momento já não tenho vontade de comer chocolates, comidas com grandes molhos, francesinhas. Naturalmente eu já tenho vontade de comer algo mais saudável, um bifinho grelhado, uma salada, um arrozinho branco. E porquê? Porque de repente parte do vosso metabolismo é alterado e faz com que vocês comam outro tipo de alimentos, tenham vontade de comer outro tipo de alimentos e com uma quantidade muito mais reduzida ficam saciados. Não forçam para comerem mais porque ficam saciados comendo muito menos. E essa alteração é sim a mais-valia desta cirurgia, porque realmente a vossa relação com a comida altera totalmente. Come-se menos quantidades, come-se comidas mais saudáveis e não há aquela vontade, aquela gula de comer coisas que nos engordam imenso, essa vontade deixa de existir.